Glória a Deus. Isaías capítulo 38, versículo 2, a parte B do versículo que diz assim: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O tema nessa noite que nós iremos meditar, ele carrega um sentido, irmãos, muito forte. Tenha sempre um coração aberto para Deus. Como é o tema? Tenha sempre um coração aberto para Deus. Nós iremos nessa noite aprender com o rei Ezequias. A Bíblia vai nos contar no livro de Isaías, capítulo 38, que o rei estava acometido de uma enfermidade, e aquela enfermidade era o fim dele. É igual quando uma pessoa ouve dizer que está com câncer bem avançado, né? É como que se a informação fosse um martelo que está selando ali, né, a vida daquela pessoa. Uma pessoa que ouve uma informação dessa, ele sente tipo um martelo ali batendo, né, e dizendo: pronto, acabou sua vida até aqui. Então, o rei Ezequias, ele tinha uma doença, e aquela doença, ela é apontada na região do estômago. Talvez ele está mais para uma úlcera, né? E ali Deus levantou o profeta Isaías e falou assim: ó, vá lá e entregue essa mensagem para o rei. E diga ao rei que a cama que ele subiu, que ele deitou, né, que ele está lá acamado, ele não vai descer dela, ele não vai voltar mais. Ele subiu para ali vencer aquela doença dele, está acamado, e dali mesmo ele vai embora. Vá lá, entregue isso a ele. Quem mandou entregar essa mensagem? Deus. Deus mandou entregar essa mensagem. Só que o que eu quero compartilhar com os irmãos é a força de um coração aberto para Deus. O que é que um coração aberto para Deus consegue alcançar, mesmo com o martelo da sentença batido? Mesmo quando, irmão, mesmo quando o martelo da sentença é batido, um coração aberto para Deus consegue mudar a sentença. Glória a Deus. Então, quando Ezequias ele ouviu aquela triste notícia, o rei Ezequias não teve outra saída, irmãos, a não ser, né, ele estava acamado, como eu citei há poucos instantes, ele estava ali bastante debilitado devido à enfermidade que ele estava ali guerreando para tentar sobreviver. E por cima vem essa mensagem: vixe, qualquer um terminava de morrer com essa mensagem. Mas eu quero fortalecer aqui a minha fala e trazer aos irmãos mais uma palavra de ânimo. Tirando do exemplo do rei Ezequias. Imagine, irmão, eu vou causar mais peso aqui nessa reflexão. Imagine, irmãos, o cara já desenganado, e um homem de Deus chega e diz assim: você, assim diz o Senhor para você, que você não vai viver mais. Matou o homem. Acabou. O homem acabou já ali já. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias, aleluia, ele vira o rosto para a
A parede, só o que sobrou para o rei foi a parede. Ele estava debilitado em cima da cama e estava ali ao lado da cama, né? Obviamente, uma parede. Ele fala, talvez consigo mesmo, e diz: mesmo com pouca força, eu tenho um coração aberto para Deus. Aí ele virou o rosto para a parede. E a Bíblia diz que ele chorou o que, igreja? Muitíssimo. Aquilo que as palavras, irmão, que o vocabulário não consegue pronunciar, a lágrima consegue, irmão. Você já ouviu falar o idioma das lágrimas? Existe esse idioma? Só quem interpreta é Deus. O idioma das lágrimas. Tem um homem que ele é brasileiro, é o cara que fala mais, eu esqueci até o nome dele. E se eu não estiver enganado, ele fala de 18 a 21 idioma. 18 ele fala fluente. 3 ele arranha, mas ele fala, arranhando, mas fala. Então é de 18 que ele fala fluente, com mais 3, 21. Imagine, ele domina esses idiomas. E ele é brasileiro. Mas o idioma das lágrimas só Deus que interpreta. Só Deus que entende. Só Deus que domina. Ele virou o rosto para a parede e começou a chorar. E começou a se derramar. E começou a conversar com Deus através das lágrimas. Ah, irmãos, a Bíblia vai nos contar, aleluia, que o profeta já tinha se retirado. O profeta, ele entregou aquela mensagem para o rei e se retirou. Ele entregou aquela mensagem para o rei e ia para casa. E na sua caminhada, Deus virou para o profeta e disse: pode voltar. Eu quero que você volte. Eu quero que você retorne. Eu quero que você faça meia volta e vá lá de novo para o meu servo. Porque eu tenho uma palavra diferente para ele. Talvez o profeta disse: mas Deus, eu vim de lá agora, eu já fiz o que o Senhor mandou. O Senhor não disse para eu ir lá, eu estou vindo de lá agora, eu já fui, já voltei. Você vai voltar, meu servo. Porque eu tenho uma nova mensagem para ele. E que mensagem é essa? E que mensagem é essa, Deus, que o Senhor tem para ele ou para ela? Que mensagem é essa? Deus vira para o profeta e diz: diga ao meu servo, o rei Ezequias, que eu estou mudando a história dele. Que eu ouvi. Deus fez o quê? Ouviu. As lágrimas falam. Deus ouviu a oração do rei. E o decreto no céu foi modificado. Imagina, irmão, porque quem decreta o início e o fim de nossa vida é Deus. E ele disse que o decreto havia findado. Só que o coração aberto para Deus, aleluia, ele até no plano divino interfere. Porque Deus vai lá, irmãos, nos seus planos e revoga o plano, e revoga o decreto, por aqueles que têm um coração aberto para Ele. Eu quero perguntar aqui nessa noite, já para esquentar essa reflexão: você tem um coração aberto para Deus? Você tem um coração aberto para Deus? Você se considera ter um coração aberto para Deus?
Às vezes a gente olha, né? Tem tantos homens maus, tanta pessoa mal nesse mundo, né? E às vezes, irmãos, aquela pessoa está ali por influência demoníaca, por influência dos parentes, por influência de um amigo, mas às vezes aquela pessoa tem um coração aberto para Deus. E na hora que a luz do céu brilha, aquela pessoa se rende para Deus. Aleluia. Irmãos, com o decreto já batido, não havia mais saída para o rei. Não havia mais possibilidade nenhuma de mudança para o rei. E eu quero ser ainda taxativo nessa noite e dizer para muitos que me ouvem aqui, aleluia, através dessa minha fala, que muitos crentes, ao ouvir uma mensagem dessa, acaba até se matando. Não se matando de tomar um veneno ou botar uma corda no pescoço, se matando assim, de entregar uns pontos e, sabe, e deixar a vida descer o ralo. O rei Ezequias não. O rei Ezequias não, porque quem tem um coração aberto para Deus, ele encontra a saída. Oh, glória! E quando ele virou para a parede, irmão, o sentido de ele virar para a parede significa dizer que ele não tinha saída. Entendeu? Ele não tinha saída. O cara em cima da cama, desenganado já, o decreto divino já tinha batido, sobrou para ele uma parede. E foi na parede que ele começou a chorar. Foi na parede que ele começou a fazer as suas preces ao Todo-Poderoso. E a prece que ele fez foi assim: Senhor, lembra de quando eu era jovem, de quando eu tinha vigor. Eu subia para o templo, não imagina a alegria que eu subia. O Senhor sabe que eu não estou mentindo. Senhor, lembra que quando eu era mais jovem que eu pegava a Bíblia, eu acordava cedo, eu me arrumava, eu tomava um banho, eu me perfumava só para ler a Bíblia de manhã cedo. Como eu amava, Senhor, empregar tempo para ler a Bíblia. Senhor, eu gostava de ir para o culto, Senhor, eu investia tempo em ir para o culto. Senhor, eu nunca reclamei de nada, mesmo até na escassez, eu estava dando glória ao seu nome. Senhor, e outro irmão, a oração dele só veio trazendo coisas positivas. A oração dele só veio mostrando que ele nunca foi frouxo para Deus. Ele vem mostrando que ele nunca foi limitado para fazer a obra de Deus. Deus lembra, Senhor, que se fosse possível, eu virava até a noite acordado pela tua causa, pela tua obra, Senhor. Lembra, Senhor. Senhor, não deixa eu padecer dessa forma. Não deixa eu findar, Senhor, os meus dias de vida desse jeito. Senhor, não deixa isso acontecer comigo. Aleluia. E chorou, a Bíblia diz que ele chorou o que, igreja? Muitíssimo. Muitíssimo. Que nós nessa noite, irmãos, venhamos aprender com o rei Ezequias. Que nós nessa noite venhamos aprender com o rei